dia. Que a graça de Jesus repouse sobre nós todos os dias da nossa vida. Amém. É tão bom acordar de manhã, num domingo de sol, no Rio de Janeiro, e vir à casa de Deus, reconhecer a sua bondade e a sua misericórdia. E eu tenho muitas lembranças dessa igreja. Muitas. Desde que eu fui recebido pela primeira vez pelo pastor Antônio Elias, e agora pelo reverendo Josué e o reverendo Theo. Pastor Josué e a Emília são nossos irmãos consanguíneos. É mais do que irmãos em Cristo. Eu tenho um amor muito especial pelo casal, e Deus é testemunha que nos 2 últimos meses eu me prostrei diante dele todos os dias, intercedendo pela Emília. Foi uma surpresa tão boa encontrá-la aqui, sem que eu precisasse de ir à casa deles, que eu desejava fazê-lo depois do culto, e eu fiquei extremamente feliz de revê-los. E também a igreja, o pastor Theo, os irmãos, todos têm um lugar especial na nossa vida. A Missão Vida é uma missão brasileira, como o pastor Josué já disse, fundada por mim há 34 anos atrás. E eu queria que vocês vissem um filme, e depois eu tenho uma breve mensagem de Deus para o seu coração. E eu queria que você assistisse com o mesmo interesse que você assistiu o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Se você dispensar aquela mesma atenção, já está de bom tamanho, né? Então vamos ver o filme. É um filme que nós estamos ainda finalizando, mas já estamos mostrando. Essa eu acho que é a 4ª ou 5ª vez que a gente mostra, e eu queria que você assistisse com toda a atenção, por favor. Muitos se recusam e recuam frente à chance de oferecer as mãos a um irmão caído. Por mera incompreensão, por não saberem o valor da entrega. Mas alguns dão um passo à frente, pois acreditam na redenção, por saberem que de um simples ato de confiança nasce uma segunda chance. Por amor ao fruto da criação, pela mais pura gratidão ao Criador. Esta é a Missão Vida, por um passo à frente. Dia após dia, há mais de 30 anos, superando as mais duras provações, a força do ideal enraizado na alma de um simples homem prevalece e transforma inúmeras realidades. Wildo dos Anjos, em 1983, viu na prática o valor da palavra por meio do evangelismo e distribuição de sopa aos mendigos das ruas de Anápolis. Frente às situações capazes de questionar a veracidade do amor de muitos, enfrentou sozinho noites vazias, mas sempre apoiado em sua fé. Atualmente, o projeto que distribui esperança está presente nas 5 regiões do Brasil, com núcleos em Goiás, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Paraná, Amazonas, Paraíba e Distrito Federal. São quase 700 leitos que representam abrigo aos desamparados. Seguindo as origens, a distribuição de alimentos nas madrugadas é feita por voluntários 3 vezes por semana. Assim, o lema SSS, Sopa, Sabão e Salvação, segue vivo. A força do contato humano e respeito pelo próximo são capazes de fazer com que vários deixem as ruas e os vícios, sendo acolhidos em uma das unidades. O programa é realizado em 3 fases: triagem, recuperação e reintegração.
A importância dos primeiros 60 dias deve-se à necessidade de tratar ferimentos no corpo e na alma. Alimentação adequada, avaliação médica e psicológica e o ombro amigo fazem parte desta etapa. O Centro de Triagem em Anápolis oferece 40 vagas e se dedica ao primeiro atendimento. Aqueles que querem continuar com o tratamento são transferidos ao Centro de Recuperação em Cocalzinho, Goiás, o maior núcleo da Missão Vida, disponibilizando 240 leitos. Lá, a rotina envolve cultos e devocionais, aconselhamento individualizado, lazer e terapias ocupacionais. A Missão Vida de Brasília iniciou as atividades em 1993 e atende 48 ex-mendigos. Governador Valadares e Uberlândia, Minas Gerais, oferecem juntos 102 leitos. Os 2 centros de triagem e recuperação desenvolvem atividades ocupacionais variadas. Com a conclusão do núcleo em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, serão disponibilizados 60 leitos dedicados aos mendigos da região fluminense. No Nordeste, desde 2010, a Missão Vida atua através do Centro de Triagem e Recuperação da cidade de Camaçari, Bahia, que atende a 60 internos. Em 2016, iniciaram-se as atividades no estado da Paraíba. As construções estão em andamento. A oferta da devida ajuda àqueles vindos das ruas também está presente no sul do país. No Paraná, são 80 vagas em Londrina e Rolândia. A região da Grande Manaus, Amazonas, tem seu centro de recuperação e reintegração que, quando concluído, acolherá 60 internos. Terminado o programa de recuperação, muitos demonstram insegurança para voltar ao convívio social, devido às incertezas sobre o futuro. Neste contexto, insere-se o Centro de Reintegração de Anápolis, Goiás, com seus 46 leitos. Para atuar também no aspecto preventivo, a Missão Vida fundou o Centro Educacional Vida. Crianças e adolescentes de 6 a 16 anos são assistidos no contraturno escolar. Aulas de reforço, música, inglês e esporte são algumas das atividades desenvolvidas. O Centro Educacional Vida oferece também a jovens e adultos cursos de formação em diversas áreas. Já o Instituto Bíblico Palavra e Vida tem como objetivo a formação de obreiros, missionários e pastores. Os atendimentos médico, psicológico, odontológico e de enfermagem são oferecidos na Clínica Vida, não só aos homens em recuperação, mas também às crianças do centro educacional, aos missionários, obreiros e à comunidade carente. O Centro de Oração em Anápolis tem intercessores com dedicação integral ao ministério. Orações diárias matutinas são dedicadas a todas as situações que envolvem a Missão Vida, seus colaboradores, mantenedores e aos pedidos de intercessões que são encaminhados à instituição. A unidade de Cocalzinho, além do Centro de Recuperação, possui o Memorial da Fé, um pequeno museu que conta, por meio de biografias e objetos pessoais, a trajetória de pessoas que ajudaram a escrever a história do Evangelho no país. No Bosque dos Amigos foram plantadas centenas de árvores e cada uma recebeu o nome de alguém muito especial na história da instituição. A Vila dos Pastores Aposentados é parte integrante do núcleo em Cocalzinho. São lares com infraestrutura adequada para que pastores que concluíram seus ministérios e não tiveram condições de adquirir a casa própria possam residir e, com suas habilidades e possibilidades, colaborar com o trabalho desenvolvido pela Missão Vida. O escritório administrativo em Anápolis é comandado pelo presidente reverendo Wildo dos Anjos e conta com uma equipe de colaboradores que dá o suporte organizacional e financeiro às unidades em todo o país. Às vezes me pego pensando porque certas pessoas pensam ser melhor do que outras. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E independente da nossa cor, da nossa raça, da nossa situação cultural, financeira, todos temos o mesmo valor.
E é com foco no amor do Senhor ao homem que a Missão Vida tem trabalhado, para resgatar aqueles que estão feridos no corpo e na alma e famintos de comida e de afeto. Ninguém vive nas ruas como mendigo por simples opção. Circunstâncias, problemas levam o ser humano a atitudes extremas, e uma delas é deixar casa, família, para uma situação completamente de abandono e solidão. É certo que fazemos escolhas, mas nem tudo acontece exatamente como gostaríamos. Após questionar a forma como Deus comanda a humanidade, um filme que eu gosto muito, o Todo-Poderoso, um homem resolve assumir o lugar de Deus e tomar as decisões que ele entendia que eram as decisões corretas. Ele não analisa caso a caso, ele simplesmente diz sim para todos os pedidos. E acontece um caos no planeta por causa das decisões desse homem. Temos uma visão fracionada e limitada da nossa existência. E aceitar a vontade de Deus, mesmo que não seja exatamente o que queríamos, darmos ouvidos à sua voz, deve ser sempre a nossa alternativa. Outro aspecto interessante do filme é que sempre há a presença de um mendigo. E no final, esse mendigo se transforma em Deus. É uma cena linda. Há muitos mendigos andando por aí, gente feita à imagem e semelhança de Deus. Gente que sofre, gente que padece, gente que já experimentou todo tipo de perdas, gente que não conseguiu caminhar sozinho, não conseguiu enfrentar as adversidades da vida, gente que estava ou ainda está no fundo do poço. E nós, apesar das nossas imperfeições, Deus, apesar de nós, pode fazer de cada um instrumento para mudar a história dessas pessoas. Uma das formas de exercitar a sua solidariedade é se tornando um colaborador, um mantenedor da Missão Vida. Você tem em suas mãos uma ficha de compromisso. Ao preenchê-la, você se tornará uma das mãos que gira essa engrenagem preparada para restaurar vidas. Preencha todos os campos corretamente, inclusive o número do CPF. Escolha o valor da sua doação mensal a partir de R$15. Assinale a forma de efetuar sua contribuição, boleto bancário ou cartão de crédito. Se optar pelo cartão de crédito, preencha também um verso da ficha com os dados do seu cartão, inclusive o código de segurança, que são os últimos 3 dígitos abaixo da tarja magnética. Não se preocupe, seus dados serão armazenados de forma criteriosa e manuseados apenas pela pessoa responsável pelo setor. Se você decidir ser mantenedor da Missão Vida e fizer hoje mesmo sua primeira doação a partir de R$20, receberá um kit com um livro, um CD e um adesivo. E se você deseja receber nossa correspondência eletrônica mensal, preencha o canhoto do marca-página que você recebeu e ganhe o adesivo Eu Amo Gente. Deus não tem outras mãos que não sejam as nossas. Deus não tem outra cabeça que não seja a nossa. Deus não tem outros pés que não sejam os nossos. Deus faz, sim, mas Ele usa pessoas como eu e você. Ajude-nos a continuar ajudando os pobres de Deus. No vazio deixado por aqueles que dão as costas aos desamparados, há quem se envolva, há quem se compadeça. E mesmo em um mundo onde tantos abandonam seus irmãos, nós pedimos: perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. E dai-nos forças para que possamos seguir um passo de cada vez, sempre à frente.
Você ouviu sobre a Missão Vida e agora você está mais comprometido com essa visão. Eu estou no Rio já há 3 semanas, aliás, 2 semanas, e vou pregar 16 vezes nesses dias. E eu tive a oportunidade, na semana passada, de almoçar com 3 meninos de rua, num restaurante. Eles escolheram o cardápio. Depois Deus me deu a oportunidade de almoçar com um mendigo. E ontem, de manhã, eu fui distribuir alguns alimentos na rua. Encontrei 2 senhoras bem velhinhas, já caminhando para o final da vida. E eu tive a oportunidade de ajudá-las. E ajudar é sempre melhor, irmãos, do que ser ajudado. A graça de dar é melhor do que a graça de ser recebido. É preciso que você vá àquela mesa lá no final, preencha uma ficha. Se você ainda não recebeu esse folder, a ficha está dentro do folder, devolva. E se fizer a primeira contribuição, você já recebe de presente um livro ou um CD de música. Um livro é o livro que foi escrito e lançado há 2 semanas por um médico que trabalha conosco na missão, chamado Sexo no Casamento, Harmonia Sexual na Vida Conjugal. Ele é médico há 53 anos, professor na universidade, um homem muito sábio. Então, aqueles que preencherem podem receber esse livro ou ganhar um CD da melhor cantora gospel do Brasil, na minha opinião. Depois você pode me perguntar por quê, e eu vou te contar por que eu acho que ela é a melhor cantora gospel do Brasil. Eu estive por 4 vezes à porta dos céus, e 3 vezes eu fui desenganado pelos médicos. Eu precisaria de algum tempo para dar uma pincelada rápida sobre esses 4 momentos dificílimos que eu vivi. Mas o último foi implacável. Eu fiquei 15 dias em coma, fiquei 45 dias na UTI, e os médicos reuniram com a minha família e chegaram a pedir que os aparelhos fossem desligados e que eles doassem os meus órgãos. Mas a última palavra é sempre a palavra de Deus. Então Deus disse não. Sofri muito para voltar, e a última vez que eu estive aqui foi em abril de 2015. Eu contei um pouco sobre essa história, mas é provável que muitos de vocês não estavam presentes. Eu tive 13 médicos de especialidades diferentes cuidando de mim. E ainda tenho, no momento, 4 médicos que estão cuidando de mim. E tenho ainda muitas sequelas. Mas uma coisa eles enganaram. Eles disseram que se eu sobrevivesse, eu nunca mais caminharia nem falaria. E um dos médicos, que é evangélico, participando de uma reunião de oração, sugeriu ao pastor, quando o pastor pediu que orássemos por mim, que eles orassem por mim, ele levantou a mão e sugeriu: não orem pela vida do pastor Wildo, porque não há possibilidade. E se porventura ele sobreviver, ele não vai mais conseguir nem andar, nem falar, nem escrever. E alguém que tem uma vida tão ativa como ele tem, isso vai ser terrível. Mas o Senhor esteve presente o tempo todo. Aliás, Ele sempre está presente. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que o Senhor colocou no meu coração para essa viagem ao Rio de Janeiro. Algo que certamente você precisa aprender hoje, na manhã de hoje. Certamente você vai aprender outras coisas importantes, mas há 3 coisas muito importantes que eu quero deixar com você. E eu quero de presente, pastor Theo, da Igreja Maranata, da igreja em Niterói, a Betânia em Niterói, 5 minutos, a mais do que você me deu. Então eu vou ultrapassar 5 minutos como presente que eu estou recebendo em vez de dar.
Diante do sofrimento, há muitas coisas que nós podemos fazer, mas há 3 que são muito importantes, imprescindível. São 3 lições que o Senhor me ensinou em meio às lutas, provações que eu vivi durante a minha vida, principalmente nos últimos anos. 3 atitudes que você precisa tomar. Primeira lição: aprenda a reconhecer a presença de Deus no agora, no hoje. Muitas vezes nós estamos no meio de um turbilhão de problemas e nós achamos que Deus nos abandonou. E muitos acham que Ele não está nem aí para aquilo que você está passando. Mas o Senhor garantiu na sua palavra que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E há um texto de 2 aos Coríntios, capítulo 3, não precisa abrir, aliás, capítulo 4, apenas ouça, que traz muita esperança e convicção ao meu coração. A palavra do Senhor diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno de peso, de glória, acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se vê, mas nas que não se veem, porque as que se veem, elas são temporais, e as que não se veem, elas são eternas. Esse texto tem servido para a minha vida em muitas situações. Eu preciso reconhecer que há um Deus grande, poderoso, único, que criou os céus e a terra. Eu resolvi levar de presente 20 camisetas pintadas, que eu escolhi os desenhos e coloquei o nome de 20 pessoas que eu queria presentear quando eu voltasse do Rio. E eu fiquei mais de 4 horas na loja, e não tinha uma cadeira, e eu do lado do moço, escolhendo as imagens, e eu escrevi 20 nomes de Jesus nas camisetas que eu me lembrei. Mas existe muito mais de 20 nomes. E um dos nomes é Consolador. Jesus é aquele que, diante da crise, nos consola. E nós precisamos reconhecer a sua presença no hoje, no agora. Há um texto em Gênesis 28 que diz assim: acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Irmãos, que constatação triste. Deus está nesse lugar e eu não sabia. Quantas vezes isso tem acontecido na nossa vida? Nós concentramos tanto nos problemas que nós não percebemos a presença de Deus. Primeira lição: reconheça a presença de Deus no agora. Segunda lição que eu quero deixar com você: aprenda a ver o todo de Deus. Muitas pessoas não percebem, não conseguem ver o tamanho do Deus que elas servem. E eu queria desafiar você a pensar seriamente sobre isso. E pensar o quanto Deus é dinâmico e como Ele sabe atuar em todas as situações, principalmente nos dias maus. Alguém já disse que Deus é um Deus que se manifesta sempre, mas, sobretudo, nos dias de crise. Há um texto de 2 Reis, capítulo 6, que me chama muita atenção. Existia um homem chamado Eliseu, que era um servo de Deus comprometido, um servo de Deus fiel, que conhecia o Senhor bem de perto,
E eu fico imaginando a cena desse texto, desse capítulo 6 de 2 Reis. E a impressão que eu tenho é que Eliseu estava numa tenda, debaixo, protegendo do sol, descansando, talvez dando uma cochilada. E ele tinha um jovem secretário que não conhecia Deus como ele conhecia. O moço não tinha a mesma experiência que Eliseu tinha com o Senhor. E a Bíblia diz que esse moço, tomado de pavor, ao perceber a presença do exército inimigo, que eles estavam totalmente cercados, ele vai a Eliseu e conta a Eliseu o que estava acontecendo. E a palavra de Deus diz que Eliseu põe-se a orar. Mas ele ora não por si: Deus, tem misericórdia, cobra a minha vida, não permita que os inimigos me atinjam. A Bíblia diz que ele ora pelo moço, pelo secretário, pelo moço que o servia. E a oração era a seguinte: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E a Bíblia diz que o Senhor abriu os olhos do moço, e o moço viu, e eis que o monte estava cheio de cavalo e carros de fogo ao redor de Eliseu. Você não pode imaginar, mas há um monte, ou há um manto de graça sobre a sua casa. Há um manto de graça sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios, sobre a sua vida, sobre aqueles que estão sofrendo, sobre aqueles que estão padecendo perdas e não conseguem lidar muito bem com elas. Há um manto de graça sobre a igreja do Senhor Jesus. E agindo o Senhor, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado. Para quem? Para aqueles que o amam. Você pode ser uma pessoa muito criativa. Aliás, a pessoa mais criativa do mundo, ela não tem ideia daquilo que é o céu. O céu certamente é um lugar extraordinário. E ele é extraordinário não é porque ele tem ruas de ouro, mar de cristal, muros de jaspe. Ele é maravilhoso porque nós teremos o contato direto, diário, eterno com o Senhor Jesus. O céu é um lugar maravilhoso porque Jesus vai estar lá conosco, reinando, soberano sobre todas as coisas. Então nós precisamos aprender a ver o todo de Deus. E por último, nós precisamos experimentar o colo de Deus. É tão bom ser beijado, né, abraçado. Se você não tem essa prática, eu queria sugerir que você comece a se abraçar as pessoas, a beijar as pessoas. E eu aprendi isso no início do meu ministério. Meu pai biológico era um desembargador. E o meu pai que me criou, dos 3 meses que eu estava no ventre da minha mãe até os 45 anos de idade, era um oficial do Exército e agente do Fisco. E eu tive o privilégio de ter tudo de bom que alguém precisa e um pouco mais. E Deus começou a colocar no meu coração o desejo de cuidar dos mendigos. E uma das coisas que eu aprendi com Deus, na Rua Aurora, na Boca do Lixo, em São Paulo, num culto que se realizava nas sextas-feiras, dentro de uma borracharia. Eu estava pregando numa igreja batista muito importante e a pessoa que me convidou, que tinha me dado o hotel e estava me hospedando, me pediu que fosse pregar nesse lugar. E eu me lembro que eu cheguei, a borracharia estava aberta, eu perguntei, onde é o culto? Ele falou, aqui. Vamos afastar esses pneus e vamos colocar cadeiras. E, de repente, o lugar foi sendo tomado de pessoas, e eram mendigos,
travestis e prostitutas. Aquele era o público daquela noite. Cerca de 80, talvez 90 mendigos, prostitutas e travestis. E o culto foi acontecendo, e eles cantavam com muito entusiasmo. E quando passaram a palavra para mim, na primeira fila havia uma mulher, aliás, um homem, que era um mendigo e também homossexual. E quando eu pregava, ele ficou possesso. Os demônios tomaram conta da vida daquele homem. E naquele momento eu não parei para expulsar o demônio. Eu apenas olhei e disse: Satanás, na autoridade e no poder de Jesus Cristo, você está amarrado. E você vai permanecer em silêncio até o término desse culto. E, irmãos, algo aconteceu. E eu sou bem presbiteriano, principalmente naquela época. Eu era mais presbiteriano do que hoje. E eu vi quando ele ficou com os braços cruzados, e ele tentava, o diabo tentava falar, e ele só grunhia, e bem baixinho. E quando terminou o culto, um dos líderes do trabalho, era um jovem missionário suíço, foi tentar conversar com o moço possesso, e ele disse para eles: olha, você está precisando de ajuda. E o moço deu um tapa no rosto daquele missionário. Ele não sabia que ele estava lutando contra principados e potestades. E quando eu vi a cena, eu me aproximei e pedi para que ele se afastasse. E fiz uma oração, e Deus invadiu a vida daquele mendigo homossexual. E de repente ele olhou para mim e disse assim: o que está acontecendo? Eu disse: nada, eu estou apenas querendo orar por você e te ajudar. E ele olhou para mim e disse: pois eu preciso muito de ajuda. Mas antes disso, o Senhor me disse: ele vai ser liberto quando você beijá-lo. E foi algo extraordinário, eu nunca tinha visto e nunca vi mais. Deus nunca mais mandou que eu beijasse alguém possuído por demônios para que ele ficasse liberto. Mas naquele momento eu beijei o rosto daquele mendigo. Ele cheirava mal, ele tinha uma barba horrível, um cabelo horrível. Ele estava como se tivesse sido engraxado de graxa preta. E eu dei um beijo depois de orar, e ele ficou estatalado, assim, olhando, e me fez essa pergunta. Irmãos, no colo de Deus nós encontramos mais do que nós buscamos. No colo de Deus nós somos consolados e protegidos. A palavra de Deus diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. E no verso 10 do Salmo 46 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não fique desesperado, angustiado. Creia em Jesus e coloque essas lições em práticas na sua vida. E certamente o Senhor fará coisas grandes e extraordinárias em você e através de você. Porque o nosso Deus é um Deus que age em todas as situações. Reconheça a presença de Deus no agora, aprenda a ver o todo de Deus e experimente o colo de Deus. Emília e Josué passaram por um vale profundo e certamente muitas lágrimas foram derramadas. Mas a oração do povo de Deus e a fé contagiante desse casal permitiu que eles atravessassem pelo vale de sombra e de morte e permanecesse de pé. E certamente o ministério do pastor Josué e da Emília vai ser dividido em duas partes, antes e depois do câncer, porque eles estão aprendendo algo que vai ser muito importante para que eles usem para consolar outros que estão vivendo na mesma situação.
o sofrimento gera consoladores. E somente aqueles que sofreram são capazes de consolar aqueles que ainda estão em sofrimento. Então, diante da crise, confie na graça e na bênção do Senhor. E Ele certamente fará mais do que aquilo que você espera, que você tem expectativa. Que o Senhor abençoe o seu coração nessa manhã. Como eu ainda tenho 1 minuto, eu vou fazer o meu comercial. Lá atrás, na mesa, tem 2 casais maravilhosos, amigos da igreja presbiteriana, da catedral, que são comigo, amigos muito preciosos, cuidando do meu material. E eu queria falar de dois livros. O primeiro é um livro que nós vendemos 110 mil cópias, chamado Tudo é Possível Enquanto Deus For Deus. São testemunhos lindos daquilo que o Senhor tem realizado. Tudo é possível enquanto Deus for Deus. O segundo livro é um livro que eu acabei de lançar, há poucos dias atrás, chamado Sucesso na Perspectiva de Deus. Aqui eu entrevisto grandes personalidades, como o Baltazar, o artilheiro de Deus, que é um dos fundadores dos Atletas de Cristo, o prefeito de Goiânia, que foi ministro 2 vezes, e governador 2 vezes, prefeito de Goiânia 3 vezes, que é um cristão comprometido. Aqui eu entrevisto o reverendo Roberto Brasileiro, aqui eu entrevistei o reverendo Dr. Russell Shedd, aqui eu entrevistei a Super Nani, e eu descobri uma coisa muito interessante nas 20 entrevistas que eu fiz. Todos eles constataram algo que você vai descobrir depois que você comprar o livro. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigado.